medo dos 60 dias, né? Não é assim? A galera tem medo, pô, isso daí não funciona. Será 60? Como é que eu vou... Tem uma aluna minha que foi aprovada em medicina, a Flávia, ela fala o seguinte, ela disse que ela pensou o seguinte, como é que eu vou estudar em 60 dias? Ela fala, não, eu fiz 2 anos de cursinho e não passei. Ela fez estética, ficou 10 anos sem estudar e depois ela viu eu, né, falando 60, ó, você tem um computador embaixo da calota craniana, são 80 bilhões de neurônios, só que a escola e o cursinho não ativaram o teu potencial. E é possível você passar em 60 dias. Daí ela escutou isso, ela pensou assim, como eu vou estudar em 60 dias? O que eu vou fazer em 60 dias? Né? Ela tinha essa crença. E ela passou, né? Passou em 57 dias. Então, assim, muitas pessoas têm esse medo, né? Porque elas não sabem do potencial que elas têm. O potencial que o cara tem, o cérebro que ele tem, a quantidade de neurônios que ele tem para botar para funcionar, para ele memorizar, para ele aprender, para ele raciocinar o conteúdo. E às vezes o cara subestima o quanto que ele pode fazer em 30 dias, em 40 dias, em 50 dias, estudando focado, consistente, todo dia um pouco, aprendendo, memorizando. Por quê? O nosso referencial sempre é o ano, né? Não, mas o cara estudou o ano inteiro, tá? Mas ele começou o primeiro mês dele mega motivado e depois ele começou a procrastinar. Ou ele estudou por videoaula, ele dava o play na videoaula e não estimulava o cérebro, para ter aprendizagem, para ter memorização. Então como é que essa pessoa vai ser referência? Não é uma referência, né? E é muito louco, né? Porque se eu fosse de berço, né, e falasse que eu passei em 60 dias, todo mundo ia acreditar, né? Se eu tivesse nascido em berço de ouro, nossa, ninguém ia questionar. Agora, quando eu falo que eu passei em 60, todo mundo começa, picareta, charlatão, mentiroso, né? Agora, se é um cara de berço de ouro, não, com 15 anos passou em medicina, sem estudar, né? Aí não, nossa, gênio. Não é assim? Se é o cara de berço, a patricinha, o cara que nasceu em berço de ouro, o cara botou ali, não, eu passei na melhor faculdade do Brasil em 30 dias. Aí todo mundo acredita, né? Não, o cara é um gênio, o cara é foda. Agora vai o cara da periferia, analfabeto funcional, falar que passou em 60 dias. Picareta, charlatão, mentiroso, né? Entendeu? Infelizmente é a cultura do Brasil. É a cultura do Brasil. Infelizmente. Infelizmente é a cultura. Mas quando a gente olha, por exemplo, o modelo americano, tu pega lá eles têm o MCAT, que é como se fosse o Enem americano, o Enem americano para medicina, tá? Aí eu conversando com uma guria esses dias, né? É uma americana, e aí perguntei para ela, né? Pô, qual que é a média para passar? Ela falou 30, 40, 45 dias, no máximo 50 dias o cara já consegue passar. Porque lá é como se fosse uma pós-graduação, né? Tu faz uma faculdade antes, depois você faz a pós, que é como se fosse a medicina. Então, assim, lá é comum isso. É comum tu passar em pouco tempo. No Brasil, o comum é você demorar anos. Vamos pegar, não precisa nem ir tão longe, vamos pegar concurso público. Concurso público é comum você ver. O cara passou na Polícia Federal em 50 dias. O cara passou para juiz em 60 dias. O cara passou em tal concurso estudando 36 dias. Isso é comum, né? Mas o vestibulando de medicina, que estuda o conteúdo do médio, não é conteúdo superior, não. Ele estuda o ensino médio, que é o básico é o ensino médio, não é superior, é o médio, entendeu? E mesmo assim, a galera tem esse medo, né? O medo dos 60 dias, tá? Enfim, né? A cultura do Brasil é assim, né? Se eu fosse outra pessoa falando, né? Se eu fosse de berço, se eu tivesse estudado numa escola particular, ia ser comum, ia ser normal, né? Nossa, olha o cara. Agora, quando eu falo isso, quando eu falo que os meus alunos passaram, né? É picareta, mentiroso, improvável, impossível, né? Enfim, tá? Então a galera tem bastante esse medo, tá?